Curso em CA, aula 17, correção do fator de potência. Recordando o que é o fator de potência ou cosseno φ. Cosseno φ ou fator de potência é a relação entre a potência ativa, especificada em watts, e a potência aparente, especificada em volts-ampere. No caso mais comum, a carga é indutiva, como por exemplo um motor, que pode ser modelado, no caso mais simples, como uma resistência R em série com uma indutância L. Por que corrigir o fator de potência? Primeiramente, para diminuir a corrente na linha que alimenta a instalação, que por sua vez alimenta a linha da concessionária. Por isso mesmo, a concessionária multa a empresa quando o fator de potência for menor do que um valor especificado por norma. Consideremos o circuito, a instalação, antes da correção. Supondo então que a carga é indutiva, a corrente consumida é I1, a tensão aplicada é VG, e aqui está o diagrama fasorial, onde a tensão VG está nessa posição, fase 0, e a corrente I1 está atrasada de um ângulo φ1, de tal forma que cosseno de φ1 é menor que 0,92, portanto, inadequado, precisando fazer a correção. A correção é feita colocando um elemento reativo que é o contrário do indutor, no caso um capacitor. Então, ao colocar um capacitor em paralelo com a carga, a corrente agora é I2, a corrente consumida pela instalação. A corrente na instalação, por exemplo, no motor, continua a ser I1. E a corrente no capacitor é IC. Vamos desenhar o diagrama fasorial para esse circuito, essa situação. Então, a tensão aplicada na instalação é VG. A situação anterior era I1 com um ângulo φ1, cosseno φ1, fator de potência cosseno de φ1. E adicionando o capacitor, aparece uma corrente IC que se soma com I1, resultando IC, já que a corrente no capacitor está adiantada de 90 graus em relação à tensão no capacitor, que é a própria tensão VG. A corrente total agora é a soma de I1 com IC, I1 mais IC, resultando, portanto, na corrente I2, que numa rápida inspeção é fácil de ver que é menor que I1. E φ2 é o novo ângulo de defasagem entre a corrente total, I2, e a tensão total, de tal forma que cosseno de φ2 é menor ou igual, cosseno de φ2 é maior ou igual, desculpem, a 0,92, sendo, portanto, adequado. O cálculo do capacitor. O capacitor C é calculado da seguinte forma: P dividido por ômega multiplicado por V ao quadrado multiplicado por tangente de φ1 menos tangente de φ2. P é a potência ativa em watts do circuito, que não muda quando é feita a correção e adicionado o capacitor, supondo que o capacitor, né, não tenha perdas, claro. Ômega é a frequência angular em radianos por segundo, no caso 377 radianos por segundo para a frequência 60 Hz. V é a tensão que alimenta a instalação em valor eficaz. φ1 é o ângulo de defasagem antes da correção, e φ2 é o novo ângulo de defasagem após a correção. Vamos considerar um exemplo numérico para fazer a correção do fator de potência. A carga é
R insere com L, R 10 ohms, L 30 mH. Se nós fizermos o cálculo do fator de potência antes da correção, vai dar em torno de 0,66, sem o capacitor. Se nós calcularmos a potência ativa em watts, potência real, dá em torno de 2,1 kW, em torno de 2.100 watts. Para uma tensão de alimentação de 220 volts, fazendo a correção para 0,92, de 0,66 para 0,92, efetuando os cálculos, chega-se num valor de capacitor em torno de 82 microfarads. As correntes antes da correção, sem o capacitor, portanto. Foi inserido aqui também, observe, um watímetro, que indica aproximadamente 2,1 kW, com um fator de potência de em torno de 0,66. A corrente total é 14,46, aproximadamente 14,5 amperes. E a corrente na carga, que obviamente é igual à corrente total, tem o mesmo valor. E inserindo o capacitor de correção, observe que vai aparecer uma corrente no capacitor em torno de 6,9 amperes, que se soma com a corrente na carga, que é 14,5 amperes, resultando na corrente da linha IT, que é 10,3. Observem que a potência ativa, essa não muda, continua aproximadamente 2,1 kW. Observe que o fator de potência, o novo fator de potência é aproximadamente 0,92. Então está claro o porquê da correção. A corrente total ela diminui, sem que a instalação tenha a sua potência alterada. A potência continua a ser 2,1 kW. É importante notar que IT, a corrente total, é IL mais IC, isto é, 6,9 mais 14,5. Lembrando que é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica, portanto, essa aparente situação. Então, a conclusão é muito importante. A correção do fator de potência é feita com o objetivo, basicamente, de diminuir a corrente na linha. Diminuindo corrente na linha, você precisará de uma bitola de fio menor e a concessionária é que é a maior interessada nessa história. Quer dizer, a corrente de linha diminui, consequentemente a corrente na concessionária.